Queridos, a partir de agora, nós daremos então início ao nosso, de uma certa forma, um curso, introdução ao curso da Teologia Reformada. Então, a ideia é que esse curso, um curso básico de teologia, que nós damos o nome aí dos pilares da reforma. Então, esse é o desejo nosso, de conversar com vocês a respeito desse material aí, desse curso. E nós estaremos utilizando um material que é conhecido como um sumário, de doutrina cristã. Na verdade, é um livro de teologia sistemática do Louis Berkhof. Ele escreveu esse livro bem denso. Caso você queira depois ter acesso ao livro como um todo, você pode ter também, posso compartilhar com os irmãos. Mas o ponto, então, é que nós estaremos utilizando esse material aí do Berkhof a partir de hoje, para nós fazermos, então, aí essas aulas, tá bom? Então, quando nós falamos aqui em introdução ao estudo teológico, nós precisamos levar em consideração algumas coisas. Porque quando vamos estudar a respeito da teologia, nós precisamos analisar alguns elementos com relação à história, à gramática, ao estudo das línguas. Hoje, quando nós iniciamos a nossa devocional, eu projetei o texto dos Salmos 19, e aí eu tive o cuidado de deixar tanto ali no português quanto no hebraico, para que os irmãos possam começar a se familiarizar, com algumas coisas aí dessa parte da língua original. Então, o Antigo Testamento, praticamente todo ele, foi feito escrito no hebraico, poucas partes que foi escrito no aramaico, Já o Novo Testamento, ele foi escrito todo no grego. Então, você precisa levar em consideração isso, precisa levar em consideração o contexto cultural, a geografia, a progressão da revelação de Jesus, porque nós entendemos que em Gênesis 3,15, nós temos ali o proto-evangelho, e aí Deus ele vai progressivamente se revelando a nós até chegar no Novo Testamento lá em Jesus Cristo. Então, essa revelação progressiva é esse elemento de Gênesis até Apocalipse, falando a respeito, então, de Deus. Então, para introduzirmos essa questão da teologia, nós precisamos levar em consideração essas questões. Mas o que é teologia? Bem de uma forma básica falando, teologia é isso daí. É a expressão, é a junção desses dois termos gregos. Theos, que significa Deus, e logia, que significa estudo, ou seja, o estudo acerca da revelação de Deus. E é interessante observar aqui que é o estudo acerca da revelação de Deus, porque nós não temos condições de estudar a respeito de Deus propriamente falando, mas daquilo que ele se revelou, E aí no texto do Salmo 19, quando vimos, Deus se revelou na natureza, vimos lá Salmo 19, verso 1 ao 6, e depois Deus se revela por meio das Escrituras, nós vimos lá do Salmo 19, verso 7 ao 10. Então nós podemos observar Deus se revelando. Então, esse estudo sobre a revelação de Deus, ele se divide em algumas partes. Nós temos aqui, a princípio, a questão da teologia exegética, e essa teologia exegética, ou bíblica, ela é a área da teologia que procura harmonizar todo o ensino da Bíblia. E ela compreende, então, o estudo de cada texto, seja do Antigo ou do Novo Testamento. Como eu disse, ela vai analisar o contexto geográfico, histórico, do período ali bíblico, e ela vai procurar mostrar para nós alguns elementos gramaticais, estruturais, e até mesmo esse elemento que eu falei para os irmãos da revelação progressiva de Deus. Então, a teologia exegética, ou a teologia bíblica, ela compreende esses elementos aí. Então, esse estudo acerca, ou sobre a revelação de Deus, se divide em teologia exegética ou bíblica, se divide também em teologia, em segundo lugar, teologia sistemática. E a teologia, e por teologia sistemática, nós podemos entender
como sendo a área da teologia que se divide por assuntos, né? A teologia sistemática, ela vai dar a ideia, então, de sistematizar algumas partes da Bíblia. E aí nós temos a prolegômena, ou a bibliologia. Essa prolegômena, ou a bibliologia, ela vai falar a respeito do estudo da revelação. E aí hoje mesmo, nós já iniciaremos, daqui a pouco, falando sobre essa prolegômena, ou seja, esse estudo da revelação de Deus. A teologia sistemática ainda ela trata a respeito da teontologia, que é o estudo do ser de Deus e da sua vontade, né? A teologia sistemática ainda também ela vai trabalhar sobre a antropologia, ou seja, a respeito do estudo, é um estudo da criação e do homem, né? Todos os elementos que envolvem a criação e todos os elementos que envolvem, que compõem o homem, está aí dentro da antropologia. A soteriologia, que é o estudo acerca da salvação, né, do homem, ela também está dentro da teologia sistemática. Posterior, nós temos também a cristologia, né, então estuda a respeito da pessoa de Cristo, dos ofícios de Cristo, né, quais foram os títulos ou os nomes de Cristo, né, vai falar também sobre a ação então, de Jesus para poder salvar esse homem, ou seja, nos elementos que trata a respeito das obras e dos ensinos de Jesus. Tudo isso nós vemos dentro de cristologia. Também dentro da teologia sistemática nós temos a pneumatologia. E a pneumatologia é o estudo da pessoa do Espírito Santo, né, a atuação e a ação então, do Espírito Santo de Deus sobre o seu povo. Também nós ainda temos a eclesiologia. A eclesiologia é o estudo a respeito da Igreja de Deus, né? Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, né? Os componentes, né? As questões que compõem a Igreja do Senhor Jesus, nós vemos aí dentro de eclesiologia. E por fim, nós temos a escatologia, que é uma área que estuda a respeito das últimas coisas, né? Sobre a vinda de Jesus, quando ele vai voltar, como que vai ser esse processo aí. Então, é a escatologia que vê essa parte. Então, a teologia sistemática, ela se divide nesses elementos aí, ou se subdivide nesses subtópicos aí, e ela compõe um corpo maior, que é o estudo sobre a revelação de Deus. Em terceiro lugar, o estudo sobre a revelação de Deus ainda se divide em teologia prática. E dentro da teologia prática, nós temos a área de aconselhamento. Com certeza, meu mestrado é aqui nessa área, né, na área de aconselhamento bíblico. Então, o aconselhamento bíblico ele está dentro da teologia prática. Ainda dentro da teologia prática, nós temos evangelismo e missões. Nós temos também a ética cristã, né, como que o cristão deve se comportar e se compor, as suas ações, né, no meio político, social, né, todos os elementos aí. E também nós temos, dentro da teologia prática, a homilética, que é a parte, né, da pregação que estuda a respeito da estrutura de um sermão, né? Então, questões relacionadas a sermão, a pregação, está também aí dentro desse âmbito da questão da teologia prática. Dentro desses elementos aí, nós temos a oportunidade, então, de colocar em prática doutrinas que são fundamentais para a nossa vida. Então, o estudo sobre a revelação de Deus ainda se divide em teologia histórica, né, e essa teologia histórica, ela se envolve, né, com o estudo da história da Bíblia, da igreja, das missões, né, e a doutrina como um todo. Ainda, em quinto lugar, o estudo sobre a revelação de Deus se refere também à teologia contemporânea. Essa teologia contemporânea, ela tem correlação, né, com a teologia histórica, mas são os teólogos que se desenvolveram ou foram aparecendo no decorrer da história um pouco mais recente. Então, o estudo acerca da revelação de Deus, como vimos, se resume aí nesses 5 pontos. A partir de agora, queridos, nós vamos então entrar de fato, só elementos introdutórios, né, que nós fizemos. Agora, o estudo, né, aqui do Berkhof, ele vai nos trazer alguns elementos sobre a religião. E hoje nós veremos sobre a natureza da religião,
sobre a fonte da religião e sobre a origem da religião. Dessa forma, então, nós podemos ver, a respeito aqui da natureza da religião, que a Bíblia ela nos informa que o homem ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. E que mesmo depois de cair em pecado, esta imagem de Deus, né, do Deus Altíssimo, ela não foi apagada. A imagem nós vimos que Deus cria o homem à sua imagem e semelhança, e essa imagem ela não é apagada. Mas sabemos que, como é que se diz, essa imagem ela foi arranhada, poderíamos até brincar e dizer sim. Aí o texto aqui vai nos dizer, a despeito da natureza pecaminosa do homem, em reagir contra ela, a semente da religião está implantada em cada ser humano. E os missionários dão testemunho de que a religião, expressa em uma ou outra forma, se encontra em todas as nações e tribos da terra. Ou seja, se você sair daqui e ir lá para a China, para o Japão, você ir lá para Amazonas, para Manaus, qualquer lugar que você for, aqui dentro do Brasil ou fora, os estudiosos vão dizer que nós temos o que Calvino vai chamar de semente da religião. Nós temos esse senso de religião, essa vontade de adorar ou alguém, né? E aí, então, a religião ela vai afetar todas as áreas das nossas vidas, seja os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, os nossos desejos. Mas o que vem a ser religião? O Antigo Testamento ele vai definir religião como sendo o temor do Senhor, certo? Então, este temor, ele não é um sentimento de terror ou medo, mas um reverente respeito por Deus. Já o Novo Testamento está relacionado à questão, né, da forma de nós obedecermos a Deus, depositando a nossa fé e depositando, então, uma vida de piedade a Ele. Nós podemos, então, concluir que religião é uma relação com Deus voluntária e consciente que se expressa em uma adoração saturada de gratidão e em um serviço cheio de amor. A forma dessa adoração religiosa e serviço a Deus não é o produto da vontade arbitrária do homem, mas foi determinado por Deus. Então, a forma de nós adorarmos ao Senhor é instituída pelo nosso próprio Deus. Desse sentido, o nosso culto, a forma a qual nós cultuamos, é porque está registrado nas Escrituras. A fonte da religião. Na psicologia bíblica, né, nós descobrimos que o coração ele é o órgão central da alma, e que é do coração que emana a vida, os pensamentos, os sentimentos e os desejos. A religião, então, ela abrange todas as faculdades do homem, como dissemos, o intelecto, a emoção e a moral. Essa, então, é a única opinião que se enquadra bem da natureza da religião. Então, a fonte da religião é aquela que emana dos nossos corações. E qual é a origem dessa religião? A origem da religião, nós sabemos que aqui o texto vai dizer que ela nos fala, então, da existência de Deus como objeto único e digno de adoração. Segundo, ela afirma e assegura que Deus, a quem o homem jamais poderia descobrir por suas próprias faculdades naturais, se revelou, antes de tudo, na natureza e de modo especial em sua divina palavra. Aquilo que nós falamos, né, bem no início. Deus se revela, então, por meio da sua palavra e da obra da criação. A Bíblia, então, afirma que este Deus ele exige a adoração e o serviço sincero de todos os homens, porque todos nós fomos, então, criados à sua imagem e à sua semelhança. Queridos, para nós memorizarmos algumas coisas, depois você pode olhar aí alguns textos a respeito da natureza da religião, alguns textos sobre a fonte da religião e alguns textos sobre a origem da religião. E para estudo adicional, para depois você fazer algumas pesquisas a mais, nós temos aí, em primeiro, quais são os elementos da verdadeira religião? Alguns textos para você seguir. Que práticas da falsa religião a Bíblia nos descreve também? E cite 6 exemplos da verdadeira religião. Nós temos aí alguns elementos para você pesquisar. Para você revisar o que nós vimos, a religião se limita a certas tribos e nações? Com certeza não, né? Como podemos aprender e conhecer a natureza da verdadeira religião? Né? Nós podemos ver que isso daí a respeito, só podemos conhecer tendo Deus mesmo. Que palavras o Antigo Testamento e o Novo usam para descrever a religião? Né? Também nós vimos isso daí. Pede para você definir o que é religião. A quinta questão é: que conceitos equivocados existem acerca da fonte da religião no ser humano? Né? O sexto,
segundo as Escrituras, qual é o centro da vida religiosa, né? O sétimo, que diferentes explicações se tem dado sobre a origem da religião? E o oitavo, qual é a única explicação satisfatória? Então, todos esses elementos aqui, a ideia é que nós tivéssemos conseguido cumprir com todo o conteúdo para hoje ou para depois você poder revisar e pensar sobre todos esses elementos aí, tá bom? Nosso tempo realmente ele é bem limitado, mas nós estamos então aí fazendo esses testes para nos organizarmos cada vez melhor. Os irmãos depois, por gentileza, nos deem uns feedback, né, a respeito do que a gente pode estar organizando para melhorar, e a questão do tempo também, né, que nós temos que otimizar. Então, que os irmãos depois nos deem, no particular, uns feedbacks, para que nós possamos caminhar nesse processo aqui, nesse novo formato, né, melhorando então a nossa comunicação e não deixando de estudar, não deixando de falar. E aqui eu estou só falando e o meu vídeo aqui não apareceu. Tá bom? Mas que o Senhor Deus tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia de você, de todos nós, e nos ajude, né, para que nós venhamos aí melhorar cada vez mais para a glória do nosso Deus. Irmãos, então é isso aí. Tá? Deus abençoe vocês, nos perdoe aí pelas falhas, e vamos caminhando, vamos seguindo, mas, por gentileza, vamos dando os feedback aí para a gente caminhar e se organizar. É a primeira vez que eu faço o coisa aqui pelo Zoom, né? Então tem alguns detalhes que a gente está ajustando ainda. Não. Beleza? Como diz o Dinamo? Como diz o Adinam, beleza? Beleza.